Fala crianças, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma videoaula de matemática com o conteúdo de monômios. Já imagino que vocês olhando, vocês lendo aqui o nome do conteúdo, já estão todos, pensando, meu Deus do céu, lá vem mais uma bomba, né? Não, na verdade, só o nome que é estranho, tá bom? Mas vocês vão ver que a gente já está acostumado a trabalhar com isso aqui quando a gente trabalha com a parte algébrica, tá bom? Então vocês vão ver que não tem nenhuma novidade para vocês aqui, ok? Então bora lá, vamos começar um pequeno exemplo aqui antes de enunciar o conceito de monômios. Então, exemplo. Ricardo reformará o piso da garagem de sua casa colocando lajotas retangulares. A gente tem um pequeno modelo aqui embaixo, né? Então, o esquema abaixo mostra a quantidade de lajotas que serão necessárias para cobrir todo o piso da garagem. Então, é essa quantidade todinha aqui, tudo bem? Nesse esquema, x e y indicam, respectivamente, o comprimento e a largura. Então, você está percebendo aqui, ó, o comprimento está sendo medido em x, por x, e a largura está sendo indicada aqui por y, em centímetros de cada lajota. Tudo bem? Então, esse x e esse y não é a área, tá bom, da garagem, tá bom? É a área aqui, o comprimento e a largura da lajota, da cerâmica, digamos assim. Tudo bem? Olha a pergunta aqui do rapaz aqui. Sabendo que a lajota mede 80 centímetros de comprimento, então eu sei que o meu x vale 80 centímetros, né? Por 50 centímetros de largura, então eu sei que o meu y vale 50 centímetros, né? Então, minha largura da lajota é de 80 centímetros e, melhor, desculpe, meu comprimento da lajota é de 80 centímetros e a largura da lajota é de 50 centímetros, certo? Aí a pergunta é, qual é a área do piso da garagem de Ricardo, desconsiderando os espaços para rejunte? Ah, professor, o que é rejunte? Rejunte é essa massinha que fica aqui, ó, entre as cerâmicas, né? Que fica aqui no meio, né? Então, isso é que a gente chama de rejunte. Então, a gente vai desconsiderar isso aqui. A gente vai analisar aqui, no caso, só as lajotas. Continuando, então, aqui fala, ó, desconsiderando o espaço para rejuntes entre as lajotas, podemos dizer que o comprimento da garagem em centímetro pode ser indicado por 8x e a largura por 6y. Ah, professor, por que pode ser indicado por 8x e 6y? Vamos olhar aqui, ó. Se você analisar bem, quantas lajotas eu tenho aqui no comprimento? Observa só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lajotas. Então, por isso que a gente vai indicar isso aqui por 8x, porque seria 8 vezes x, né? 8 vezes o valor daquele comprimento, né? Já na largura, você tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, por isso que eu estou falando lá que são 6y, né? 6 vezes o valor que eu tenho aqui da largura da lajota. Tudo bem? Então, continuando. Então, eu já sei por que é 8x e por que é o 6y. Então, a área em centímetro quadrado seria de 48xy, né? 48 vezes x vezes y. Por quê? Porque eu vou ter aqui, ó, 8x vezes 6y, né? Que é o quê? O que é isso aqui? Lembra lá quando a gente trabalhou o cálculo de área, né, de um retângulo? Eu pego o quê? A base e multiplico pelo valor da altura, que pode ser representado por h ou por a, que eu já falei para vocês, né? Então, eu estou fazendo isso. Eu estou multiplicando a base, que nesse caso é 8x, né? Pelo valor da altura, que é 6y. E aí, o que eu vou fazer nessa situação aqui? Eu multiplico aqui os números, ó. 8 vezes 6, vou ter um resultado de 48, e multiplico x vezes y, tá bom? Como eu não sei ainda os valores de x e y, não mexi ainda com eles, então a nossa área vai ser isso aqui, ó, 48 vezes x vezes y, ou simplesmente 48xy, né, centímetros quadrados. Aí, conclusão aqui, ó, as expressões 8x, 6y e 48xy são exemplos de monômios, né? Ou também às vezes chamado de termo algébrico, ou somente termo. Então, quando eu falo monômio, eu posso escrever também termo algébrico, ou posso escrever também só a palavra termo. A gente está falando da mesma coisa. Então, a definição é essa aqui, ó. A definição que o livro de vocês traz é essa aqui. Monômio é um número ou uma expressão algébrica inteira na qual há apenas multiplicação, isso aqui a gente precisa deixar claro que você vai ter multiplicação, né, entre números e letras. Essas letras devem sempre ser expressas na forma de potências, né, de potência.
com expoentes naturais. Então, nesse caso aqui, a gente está trabalhando com a potência 1, né? X elevado a 1, y elevado a 1. Então, ele está dizendo que pode aparecer também outras potências ali, x ao quadrado, x ao cubo, tudo bem? Certo? Agora, crianças, observa só. Vamos analisar essa parte de baixo que eu vou mostrar o porquê que eu coloquei outra definição aqui abaixo. Observa só. Em geral, podemos identificar duas partes nos monômios, né? Ele está falando que em geral, ou seja, nem todas as vezes a gente vai identificar essas duas partes, mas normalmente aparecem duas partes. Quais são essas duas partes? O coeficiente e a parte literal. O coeficiente corresponde à parte numérica. Então, nesse resultado aqui, ó, 48, deixa eu apagar esse 1 aqui, nesse resultado 48xy, nosso coeficiente seria o quê? O 48. Então, coeficiente seria esse 48, que é o quê? A parte numérica. A parte literal corresponde às variáveis, incluindo seus expoentes. Então, se eu tivesse ali x ao quadrado, x ao cubo, entraria também como parte literal. Então, o x e o y aqui, que são as letras, a gente vai chamar de parte literal. Tudo bem? Então, um monômio geralmente vai ser composto por um coeficiente, né, e por uma parte literal. Tudo bem? Agora, como ele está falando, ó, em geral. Aí, quando você lê essa primeira definição, que é a definição do livro, fala aqui, ó, é uma expressão algébrica inteira na qual há apenas multiplicação entre números e letras. Então, quando você lê assim inicialmente, você pensa que obrigatoriamente tem que ter números e letras, né, multiplicados. E na verdade não. Aí entenda essa definição aqui de baixo, ó. Monômio ou termo algébrico, como eu já falei que pode ser chamado, né, é toda expressão algébrica determinada por apenas um número real. Então, ele pode ter só o número, certo? Uma variável, então ele pode ter também só a variável, né, que seria a letra, ou pelo produto de números e variáveis. Então, eu trouxe outra definição aqui para vocês, porque eu entendo que essa definição é mais completa, tá bom? Então, ele pode ser só um número, eu vou trabalhar com isso como um monômio. Ele pode ser só uma variável, uma letra qualquer, eu vou chamar também de monômio, ou ele pode ser o produto entre o número e a letra, como a gente viu aqui, 48x, né? 48xy. Então, pode ser também considerado um monômio. Tá bom? Então, pode ocorrer aqui nessas três situações. É só o número, só a letra, ou então o produto das duas coisas. Ok, crianças? Então, o exemplo que a gente tem aqui, ó. Eu tenho aqui, então, o 5, que é a parte numérica, que eu vou chamar de coeficiente. Eu tenho aqui o y ao quadrado, né? Lembrando que é todo, é o y e é o quadrado também, que é a parte literal, que é a parte que você tem as variáveis. Da mesma forma, eu tenho aqui, menos 3 sobre 7. Ah, professor, pode ser fração? Pode. Fração é um número também, né? Então, menos 3 sobre 7 seria o nosso coeficiente, seria a parte numérica, e x ao quadrado yz seria a nossa parte literal, que é a parte com variáveis. Ok? Ele completa, tá bom? X ao quadrado yz, tudo isso. Então, para pensar, essa tirinha aqui é bem interessante, tá bom? Eu gostei bastante dela aqui. Vamos lá. Aí, o macaquinho aqui pergunta assim, ó. Vai, Tucano, 7 letras. Aí ele está respondendo a revistinha, né? Aquelas revistinhas a gente precisa colocar, né, o nome, né, do que está sendo perguntado ali. Então, expressão algébrica formado pelo produto de um número por uma ou mais variáveis com expoentes naturais. Tá bom? A gente está vendo aqui o conceito que eu mostrei para vocês anteriormente, né, que seria o conceito de monômio. Aí o Tucano foi e respondeu, ó, x, y, z, w ao quadrado, ABC. Você tem aqui então 7 letras, né? Errado não tá, tá bom? Aí ele colocou, sério? O macaquinho respondeu, né? Sério? Deixa eu olhar a resposta. Então ele foi lá no fundo do livrinho e olhou. Aí ele falou, o Tucano, pode olhar. Aí o macaco, está errado, o certo é monômio. E o Tucano, e eu falei o quê? Né? E o que eu falei? De certa forma, ele falou um monômio, né? Mas o livro queria o quê? A definição, o nome, né, do que seria aquela expressão algébrica ali, que na verdade o nome seria um monômio. Mas ele citou um exemplo de monômio, também não está errado não, tá bom? Aí a resposta do macaco foi, o que ele falou, né? Um monte de letrinhas sem sentidos.
Aí as palavras cruzadas não estão preparadas para as minhas respostas geniais. Então, sensacional essa tirinha, adorei, realmente bem interessante, né? Mas, de certa forma, o Tucano não está errado. Ele deu a resposta, ele deu um exemplo de monômio, mas na verdade a palavra cruzada queria o quê? Queria o nome específico, né, do que seriam essas expressões, que a gente chama de monômios, tá bom? Então, qual foi a intenção do Tucano quando respondeu, né, x, y, z? A intenção era o quê? 7 letras, então ele acabou colocando 7 letras ali, né? Ele quis dizer que aquilo era um monômio, né? Seria basicamente a mesma resposta, só que a gente estava a palavra cruzada queria na verdade o nome daquilo, então seria um monômio, não um exemplo do que era um monômio. E a letra B, qual é o coeficiente e a parte literal do monômio que aparece na tirinha? A gente poderia responder o seguinte, a parte literal já está bem visível aqui, né? Que é x ao quadrado e, melhor, x, y, z, w ao quadrado, ABC, né? Então, qual seria o coeficiente? O coeficiente, na verdade, ele não aparece, né? Ele não aparece aqui. Mas a gente poderia dizer também que o coeficiente dessa questão aqui poderia ser chamado de 1, né? Porque o 1, a gente sabe que o 1 não precisa aparecer, não é isso? Algumas observações aqui agora. Primeira observação, costuma-se omitir o sinal de multiplicação dos monômios. Isso aqui a gente já sabe, né? O monômio 2 vezes x vezes y ao quadrado, por exemplo, pode ser representado dessa forma aqui, tudo junto, né? 2xy ao quadrado. Tudo bem que a gente sabe que quando não aparece nada entre as letras, entre os números, né, a gente sabe que tem ali uma multiplicação, tá bom? Então, esse sinal de multiplicação, ele pode ser omitido, e isso aqui não é nenhuma novidade para nós, ok? As observações aqui posteriores. Primeiro, todo número real não nulo é um monômio sem parte literal. Então, eu posso dizer 1, 2, 3, 4, citar qualquer um desses números aqui e chamar de monômio. Só que ele é um monômio sem a parte literal, ou seja, é um monômio sem a letra, que recai basicamente naquela definição que a gente falou anteriormente, na segunda definição que eu trouxe para vocês, certo? O número zero chama-se monômio nulo. Então, se eu tiver só o zero, eu vou ter aqui um monômio que a gente conhece como monômio nulo, certo? Costumam-se omitir os coeficientes 1 e menos 1 dos monômios. Então, por exemplo, eu tenho aqui um x. Eu posso representar simplesmente por x. Nenhuma novidade para a nossa mente. Sabe que o 1 pode ser omitido também, né? Eu tenho aqui agora menos 1 a ao quadrado b. Eu posso escrever simplesmente como menos a ao quadrado b. O 1 ele não precisa aparecer. A gente sabe que ele está ali, mas ele não precisa aparecer. Tudo bem? Ele é discreto, digamos assim. E aqui a gente conclui com monômios semelhantes. O que são, então, monômios semelhantes? Então, eu trago aqui para vocês, ó, 4xy ao quadrado, z, menos xy ao quadrado, z, xy ao quadrado, z sobre 3, e 15xy ao quadrado, z. Eu tenho aqui, então, alguns monômios, certo? E ele fala, ó, eles têm em comum a parte literal. Então, eles têm a mesma parte literal, ó. Aparece aqui, ó, xy ao quadrado z, aparece aqui xy ao quadrado z, aqui também e aqui também. Ou seja, esses monômios que têm a mesma parte literal em comum, independente do valor que apareça antes, da parte numérica, né, que apareça antes, né, a gente vai chamar isso aqui de monômios semelhantes, tá bom? Então, sempre que os monômios estiverem aqui a mesma parte de letras, digamos assim, né? As variáveis, as mesmas variáveis, a gente vai conhecer isso aqui como monômios semelhantes. Uma pequena observação aqui, então. Eu tenho 0,2 ab ao quadrado e 0,2 a ao quadrado b não são monômios semelhantes, pois a parte literal do primeiro é ab ao quadrado e a parte literal do segundo é a ao quadrado b. Ah, professor, é diferente? Sim, porque no primeiro você tem o b ao quadrado e no segundo você tem o a ao quadrado, tá bem? Então são informações diferentes. Então esse exemplo aqui que a gente trouxe na observação, a gente não considera monômio semelhante, tudo bem? Note que, nesse caso, o fato de os dois monômios terem os mesmos coeficientes, né, ou seja, as mesmas letras ali, aparece o a, aparece o b, não faz deles monômios semelhantes. Por quê? Porque a gente precisa ter, além das letras, né, a parte literal por completo. Então, a gente sabe que a parte literal envolve tanto as variáveis quanto o expoente. A gente já viu essa definição anteriormente. Então, só vai ser monômio semelhante se a gente tiver as letras e também os expoentes iguais. Bem, amores, por hoje é só. A gente tem então aqui a página 199, as questões 1 e 2.
na página 200 a questão 6 e na página 201 a questão 3. Certo? Como a gente está aqui na semana que antecede a avaliação, eu vou deixar esse exercício aqui para ser entregue, né, após a avaliação. Então, na semana posterior à avaliação, tá bom? Vamos dedicar, então, essa semana que vem, o final de semana agora e a semana que vem, né, o início da semana que vem, para estudo, né, para estudar a nossa avaliação que deve ocorrer, deixa eu confirmar aqui, na quarta-feira, não é isso? Dia 23, quarta-feira. Tudo bem? Então, a gente aproveita aí essa semaninha para fazer uma breve revisão de tudo que já foi visto. Esse conteúdo de monômios não cai na avaliação, tá bom? Então, aproveitem para estudar todos os conteúdos que a gente já postou lá no ambiente virtual. E aí, esses exercícios ficam para entregar na segunda-feira após a nossa avaliação. Tudo bem, meus amores? Então, espero que vocês tenham entendido. Por hoje é só. A gente fica por aqui. Beijo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.